Olá, meus amores! No programa de hoje voltaremos a falar sobre música popular. Sim, vocês estão lembrados de que aqui no Vamos Falar de Música Exterior, nós temos trabalhado praticamente apenas com compositores da música erudita. Porém, temos algumas exceções. A primeira delas foi lá atrás, quando nós falamos de Amazing Grace, do John Newton. Só que essa ainda não é uma música propriamente dita popular, certo? Ela é uma música religiosa, um hino religioso. Mais tarde nós estudamos Santa Lucia, que agora sim é uma música popular, que veio da Itália. E por último estudamos La Cucaracha, do México, que é uma música popular de autor desconhecido. Hoje nós vamos voltar para a Itália, vamos voltar para a música popular italiana. E assim como no caso de Santa Lucia, vamos especificamente para a cidade de Nápoles. Mas há uma diferença. No caso de Santa Lucia, a versão original com a letra em napolitano, no dialeto napolitano, não fez tanto sucesso quanto a versão posterior com a letra adaptada para o idioma oficial italiano. Mas no caso da nossa música de hoje, esta música fez e faz mas muito sucesso com a sua versão original napolitana. Pois é, eu estou falando do sucesso absoluto no mundo inteiro, a tarantela Funiculi Funicular, que na falta de um autor tem dois. Eu conheço uma pessoa que se interessaria muito por isso. Uma não, duas! O primeiro deles é o responsável pela melodia da nossa música de hoje. Seu nome é Luigi Denza e ele nasceu no dia 24 de fevereiro de 1846, na pequena cidadezinha Castellammare di Stabia, que fica nos arredores de Nápoles. Luigi Denza estudou quando jovem no Conservatório de Nápoles e fez sua estreia como músico no ano de 1876, aos 30 anos, com sua ópera Wallenstein, que conta a história de um general tcheco que lutou na Guerra dos 30 Anos, lá no século XVII. Essa ópera fez até que um moderado sucesso, mas nada comparado com o fenômeno de Funiculi Funicular. Bem, o nosso segundo compositor é o responsável pela letra da nossa música de hoje. E seu nome é Giuseppe Turco. Lembrando que Giuseppe pode ser apelidado de Pepe, e Pepe pode ter o diminutivo carinhoso de Pepino. Portanto, o nosso segundo compositor tinha o apelido de Pepino Turco. Ele nasceu no dia 7 de março de 1846, na cidade de Nápoles. E pasmem, ele não era músico de verdade. Não, ele era jornalista, chegou a trabalhar no jornal satírico Capitã Fracassa de Roma e também em diversos tabloides de Nápoles. E além de jornalista, ele era também poeta. Inclusive, em diversos desses jornais em que ele trabalhou, ele mantinha uma coluna de poesias, que ele mesmo assinava. E bem, sendo poeta, ficou ele a cargo da letra de Funiculi Funicular. Mas eu duvido, olha, eu pago um prêmio para quem conseguir adivinhar sobre o que fala essa letra. Não, ninguém aqui imagina que essa letra fala sobre a inauguração de um bondinho no Monte Vesúvio. O bonde passou, a novinha observou. Pois é, eu também fiquei chocado quando eu descobri, mas é verdade. Em 1880,
foi construída no Monte Vesúvio, que na verdade não é um monte, é um vulcão. Mas isso não vem ao caso, né? Enfim, foi construída no Monte Vesúvio uma estrada inclinada ligando a base do monte até o topo. E nessa estrada havia uma espécie de trenzinho, uma cabine movida a energia elétrica, um bondinho mesmo, sabe? Que fazia esse percurso. Levava os passageiros da base até o topo do monte. Antigamente essa viagem era feita a pé mesmo, pelos escaladores, ou então, no máximo, a cavalo. Só que a população napolitana não ficou muito entusiasmada com a chegada dessa nova tecnologia ao Monte Vesúvio, que fica na cidade de Nápoles, para quem não sabe. Os napolitanos começaram a desconfiar da segurança desse novo equipamento. E muitos começaram a afirmar que prefeririam continuar escalando a pé ou a cavalo. Os donos da empreiteira que estavam construindo esse bondinho, então começaram a ficar preocupados e contrataram o Peppino Turco e o Luigi Denza para compor uma música que estimulasse na população napolitana a vontade de usar o bondinho em vez de continuar pelo método tradicional. E essa música é o Funicular, que estreou no dia da inauguração do bondinho, no mesmo ano de 1880. Então, olha só que história louca para vocês verem, hein? Podia se esperar qualquer tipo de história, menos essa. Tô certo ou tô errado? Então, para vocês terem ideia, funiculare significa bondinho em italiano. Quando a gente passa para o dialeto napolitano, vira funicular. Então, funicular do título da música é bonde. E quando a gente fala funiculi, é o diminutivo. Então, fica bondinho, bonde. Ao pé da letra seria essa a tradução do título da música. E aquele refrão famosíssimo que todo mundo canta, né? Yamo, yamo, copejameia, nhamo, nhamo, copejameia, funiculi, funicula, funiculi, funicula, copejameia, funiculi, funicula. Esse refrão significa vamos, vamos pro topo, vamos já, vamos, vamos pro topo, vamos já. Bondinho, bonde, bondinho, bonde, bondinho, bonde, bondinho, bonde, pro topo, vamos já. Bondinho, bonde, bondinho, bonde. Estranho, né? Mas é exatamente isso que significa. Então, eu vou deixar aí na legenda do vídeo para vocês os primeiros 2 links deste programa. O primeiro é o da primeira gravação em disco desta música, que é um registro feito pelo cantor Ferruccio Giannini em 1904. E o segundo é a versão mais famosa dessa música pelo mundo inteiro, que é a do brilhante tenor Luciano Pavarotti, em 1979. Os 2 últimos links que eu vou deixar aí para vocês são casos de plágio desta música, e por compositores conhecidos ainda por cima, como é o caso de Richard Strauss, sobre quem nós vamos falar daqui a algumas semanas. Este compositor utilizou-se da melodia de Funiculi Funicular para compor a sua Aus Italien, e chegou até mesmo a ser processado pelo Luigi Denza por direitos autorais, mas ele alegou que ele não sabia de nada, que ele pensava que a canção fosse de domínio público. Coitado, mesmo assim, ele teve que pagar uma grana aos compositores oficiais, Luigi Denza e Peppino Turco. Enfim, outro compositor que também se apropriou da melodia de Funiculi Funicular para compor uma obra sua foi o russo
Nikolai Rimsky-Korsakov, que nós também vamos falar, só que esse é um pouco mais para frente ainda. Ele se utilizou da melodia para compor a sua Napolitanskaya Pezenka, acho que é assim que se pronuncia, não é? Opus 63. Então, apreciem aí esses dois links que eu vou deixar para vocês na legenda do vídeo, que apesar de plagiários, não deixam de ser muito bonitos. Tô certo? Enfim, apenas para satisfazer a curiosidade de vocês. O efeito propagandístico de Funiculi Funicular deu certo. A população napolitana gostou tanto da música, né? Começou a cantarolar, a assobiar, e no final simpatizou com o bondinho da empreiteira e começou a usar. Hoje em dia é arcaico, né? Andar-se a pé assim pelo Monte Vesúvio. E é isso, minha gente. A propaganda é a alma do negócio. Vamos ficando por aqui no nosso primeiro Vamos Falar de Música Exterior do ano de 2022. Um abraço no coração de vocês. Beijos na alma e lembranças do Emílio.